E, por fim, a aceitação da velhice. Veja que aceitar a velhice é muito mais do que hashtag me aceito. É entender e compreender e respeitar mais uma mudança no teu corpo. Da mesma forma que eu falei que lá quando você está se tornando mãe, existe uma mudança corporal. Quando teus filhos estão na adolescência, existe uma mudança corporal. Aqui também não é diferente. Uma mudança hormonal, uma mudança do ritmo, uma mudança da forma como o teu cérebro raciocina, como o teu organismo funciona, né? Como a tua saúde corresponde. E é natural isso. Só que a gente vai lidar aí com alguns desafios emocionais, mas foque no quanto eu posso me preparar melhor para ter um envelhecimento saudável. Veja que nós temos uma cultura no Brasil que é uma cultura muito do tratamento e não da prevenção. Então, você que está assistindo esse vídeo e você ainda não chegou lá, se prepare para se envelhecer bem. Mas você que já está aqui nessa fase, entenda que ainda há tempo de amenizar muita coisa e de lidar com as suas emoções, tá? E a primeira coisa é compreender que a tua saúde não é mais a mesma. E neste momento da tua vida, a tua saúde é a prioridade. Eu vejo quantas pessoas têm coragem de dar um carro para o filho, dar uma casa, manter um filho, pagar a faculdade e tal, mas não tem coragem de ter um plano médico bom. Porque é muito caro. Eu sei que é, mas entenda que neste momento, nessa fase em que você está, a tua saúde é a prioridade. Da mesma forma que lá quando você era adolescente, iniciando na vida adulta, a tua prioridade era a carreira, era a independência. Depois, quando a chegada dos filhos, com a vida conjugal, a prioridade era o casamento. Com a chegada dos filhos, a prioridade eram os filhos. Com a saída dos filhos de casa, a prioridade foi lazer, né, alegria. Com a morte, a morte dos pais foi a prioridade ali da ressignificação. E com a velhice, a prioridade é a saúde. Então, entenda isso, a tua prioridade precisa ser a tua saúde. Respeite o seu novo ritmo. Você não vai mais correr como você corria, não vai mais fazer as coisas com a mesma velocidade. E isso aqui é um ponto que pega muito, porque as mulheres tendem a continuar com um cérebro muito bom. O nosso cérebro ele é o último a envelhecer muitas vezes, né? Então, o corpo envelhece, mas o seu cérebro continua lá, agindo, pensando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. É quando você vai fazer de fato tudo aquilo que você planejou, o teu corpo não corresponde. Aqui entra mais uma vez a percepção corporal. Então, pera lá. Antes eu conseguia ir no mercado, ir no açougue, ir na perfumaria, voltar para casa, fazer comida, guardar as compras e ainda lavar o banheiro. Hoje eu não consigo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fracionar. Um dia eu vou lá e faço as compras, o outro eu faço o açougue, o outro eu vou e passo no mercado. Enfim, vai fracionando para você respeitar o seu novo ritmo. Isso aqui, de verdade, minha querida, se você entender isso e se adaptar, você vai ter muito mais leveza de passar por esse tempo. E se a tua família não está respeitando isso, cabe a você impor de falar, meu amor, seria um prazer fazer tudo isso que você está contando comigo, mas eu realmente não dou conta. E quem é que dá os limites é você, porque é você que sabe do teu corpo. É você que sabe do teu limite. Vão ter algumas mulheres que vão continuar tendo uma disposição maior e outras menor. Umas que não vão conseguir ficar muito tempo em pé, outras que não vão conseguir andar muito, nem dirigir, ou enxergar, ou pegar peso. Cada uma vai ter a sua restrição, mas você é que deve definir os seus limites. Lembra, por isso que eu falo, terapia, autoconhecimento, é tudo. Porque se você conseguir se preparar emocionalmente para esse tempo de respeitar, de aprender a impor limites, de aprender a dizer não quando necessário, você vai chegar nesse tempo e vai saber se impor, vai saber falar, sinto muito, não posso, não tenho mais essa disposição. Sinto muito, só posso se for tal horário.
Inclusive isso, respeitar, conviver, muitas vezes, quando chega nessa fase, você está, às vezes, com algum hóspede em casa, ou alguma visita ali, e de falar, olha, vai ser um prazer receber vocês, mas na minha casa eu durmo às 10 e eu acordo às 6. Então, você pode dormir mais do que às 6, mas às 10 horas não pode ter barulho. Então, você impõe isso para a família. Ah, mas se eu fizer isso, ninguém vai vir na minha casa. Tudo bem, porque é importante que você entenda que você, a sua saúde, o seu sono, a sua comida são prioridade neste momento. Valorize a sua maturidade. Você chegou no auge do crescimento emocional, chegou no auge do crescimento do envelhecimento do cérebro. Então você já aprendeu muita coisa, já está num nível assim que você sabe que quando você era menor você não tinha, mais nova. Mas lembre-se de nisso não se tornar também uma arrogância. Muitas mulheres, né, que chegam nessa idade e que começam a se impor e se posicionar de uma forma tão arrogante, de não aceitar a opinião, de não aceitar que outras pessoas mais novas ensinem alguma coisa, né? Às vezes a pessoa está trabalhando ainda dentro do ambiente de trabalho, fica com aquele preconceito de pessoas que são mais novas. Entenda algo. Você é madura, você passou por novas experiências, mas o mundo muda muito rápido. Então, não existe ninguém que não possa te ensinar algo, independente da idade e independente da área que for, tá? Então, valorize a sua maturidade, mas também não seja arrogante. Se faça presente. O que acontece? Muitas pessoas, quando entram na velhice, desaparecem, né? E isso eu sei que é uma fase muito delicada. Eu sei que existem, né, idosos que entram até em depressão por se sentirem totalmente sozinhos, totalmente um peixe fora d'água da família, tá todo mundo vivendo uma vibe, vocês ficam ali às vezes sem nem ter assunto. Como que você pode mudar isso? Primeiro, viu lá a movimentação, tá tendo uma história de que vai ter uma festinha? Quando que vai ser a festinha da família, o almoço? O que que eu levo? Ah, não, vó, não precisa se preocupar. Não, eu quero levar alguma coisa. Eu faço questão. O que que eu posso ajudar? Não, vó, não precisa se preocupar. Não, me dá alguma coisa que eu faço sentada. Se faça presente, não fique só esperando que alguém te chame, porque graças à sua família que respeita suas limitações, eles vão evitar de te chamar. Então, entenda que por conta disso, você precisa também se fazer presente. Olha, eu não posso organizar uma festa, mas eu posso, sei lá, descascar uma batata. Eu não posso pegar peso, mas eu posso fazer um chá. Posso ajudar assim? Então, se disponha, né? Se faça presente para você não ser apagada aí da família. Se mantenha atualizada. Eu sei que é muito difícil depois de viver algumas décadas e com tanta mudança tecnológica, mas não entre naquele sentido de, eu já estou velha demais para aprender a mexer nessa rede social, eu estou velha demais para aprender a ter um celular desse jeito. Não, seja aquela pessoa curiosa, sabe? Saia do comodismo. Senta com um neto, com um filho, fala, meu amor, por favor, me ensina como que eu faço isso. Me ensina como que eu uso essa ferramenta. Me ensina como. Vai ter coisa que é mais complexa, mas vai ter outras que você vai conseguir desenvolver. Anota, fala, meu amor, faz o seguinte, vai falando devagarzinho que eu vou anotar aqui para da próxima vez eu fazer sozinha. Mas se mantenha atualizada, não se. A gente usa um termo assim na área da qualidade que se chama obsoleto, né? Não se deixe se tornar obsoleta, né? Você se coloque ali realmente na atualização constante. Isso vai fazer com que as pessoas se interessem por te ter por perto e sempre tem aquela pessoa disposta a ensinar, tá bom? Então, se aproxime dela. Recomece novos projetos. A pior besteira que tem é você se matar antes da hora. Nossa, Eliane, que pesado, mas é verdade. Tem muito idoso que já se matou,
Que isso? Ah, não, imagina, eu vou começar um negócio agora, na minha idade. Meu amor, a expectativa de vida é de no mínimo 80 anos. Você pode viver mais. Então, não importa que idade que você tenha, não importa se está com 79 anos, se você tiver que viver um ano fazendo coisas novas, recomeçando novas coisas, vai ter valido a pena. Então, não acabe com a tua vida antes do tempo. As pessoas falam, eu quero viver muitos anos. Mas quando chega aos 50, já começa, não consigo. Aí aos 60, não tenho mais. E começa a paralisar, a estagnar na vida, tá? Então, recomece novos projetos, não importa a sua idade. Não importa a sua idade, recomece. Não importa em que área for, mesmo que você não tenha necessidade. Eu queria vender bolo. Eu queria vender pão de mel. Mas eu não tenho necessidade disso. Eu tenho minha aposentadoria, eu tenho a ajuda dos meus filhos. Mesmo assim, faça algo, seja útil. Quanto mais útil você for, quanto mais ativa você permanecer, mais saudável é para o teu cérebro. Se envolva com jogos de raciocínio, caça-palavras, coisas que saem daquela passividade, que é um dos grandes erros das pessoas que entram nessa idade, que a gente chama da melhor idade, que é sentar no sofá e só consumir. Aí é novela, depois é jornal, aí depois é reality, e vive disso. E aí você vai realmente envelhecendo mais o teu corpo, o teu cérebro. Então, quando você se dispõe a fazer outras coisas que te geram desafio, você se torna mais útil e começa a amadurecer, começa a renovar e manter o teu cérebro, a tua inteligência, a tua memória mais viva, tá bom? Seja vulnerável com os seus sentimentos. Se você está se sentindo sozinha, se você está se sentindo triste, e aqui vai uma atenção aí para quem não chegou nessa idade, tá? Muitos avós, muitos idosos se sentem muito tristes nessa época. E se sentem... não é fácil você ver o seu corpo definhando, você não poder fazer mais os mesmos movimentos, não ter mais o mesmo ritmo, mesma memorização. Mas a rede de apoio, a família, é a coisa mais importante nesse momento, de apoiar, de abraçar, de trazer para perto. Mas você precisa, mulher, ser vulnerável com os seus sentimentos, ser sincera com a sua família e falar: olha, eu tô triste, eu sinto falta que vocês venham aqui, eu sinto falta que ninguém me leva para passear agora que eu não dirijo mais, eu sinto falta das crianças passarem um tempo aqui em casa, eu sinto falta de me sentir. Seja sincera. Quando você abre o seu coração, as pessoas tendem a corresponder, tá bom? Peça ajuda e se ajude, tá? Não, deixa que eu me viro aqui. O que mais acontece é acidente doméstico com idoso que não pede ajuda. Então, peça ajuda e se ajude também, né? No sentido de, o que eu consigo fazer? Eu preciso ser... principalmente, vou dar uma dica assim, muito clara em relação a isso. Peça ajuda naquilo que você já tem certeza que você não é capaz de fazer, mas também se ajude. Puxa, tem um monte de senhas para gravar. Deixa isso anotado, né, no caderninho em casa, bem seguro. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou no médico sexta-feira. Então já organiza as coisas com antecedência. Não fica mais contando com a memória do teu cérebro de uma forma, né, muito ágil, porque realmente pode mudar. Então, já vai se preparando, se ajude, não fique assim, eu vou lembrar de tudo, não vou esquecer de nada. Bota lá o calendário gigante, anota o aniversário das crianças, dos filhos. Tente se ajudar o máximo que você pode. Não fique também só contando aí com a sua memória, tá? Não se vitimize. Uma coisa que acontece muito também nessa fase dos idosos é entrar no estado muito melancólico. Ninguém me ama mais, eu não sou mais importante, aquilo. Não faz tudo isso que eu falei até agora, né? De se envolver, de se dispor, de se fazer presente. Não faz nada disso. E aí não recomeça novos projetos que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais interessante ainda.
e depois fica se vitimizando. Então, não seja essa pessoa que fica usando dessa condição para querer dramatizar. Por mais que você esteja passando por um tempo difícil, e eu acho importante que você seja vulnerável com os seus sentimentos, mas não tome cuidado para também não ficar se vitimizando. Tenha velhas amigas, mesma coisa aqui. Da mesma forma que você precisa se aproximar de pessoas solteiras, depois casadas, depois com filhos e tudo mais, aqui é o momento de ter amigas viúvas, amigas idosas, para tomar um chá, para passar tempo juntos. Se aproxime e não tenha vergonha de falar: oi, tudo bem? Como você tá? Eu não tenho ninguém para passar o, sei lá, o feriado de Páscoa, podemos passar juntos, né? Domingo você vai fazer o quê? Não fazer nada, vamos fazer uma caminhada, bora ir na feira juntos toda terça-feira. Se aproxime, se disponha, tá bom? E entenda, a morte ela é algo real. Se você chegou nessa fase, você talvez esteja pensando muito mais nesse assunto do que nunca pensou. Mas ela é real. Ela vai chegar para todos, e você vai precisar falar sobre esses assuntos. Então, não traga um misticismo para isso, no sentido de, ai, Deus me livre, eu falo de velório agora, que horror, né? Tô adiantando as coisas, não. Você só tá deixando claro quais são os seus desejos. Então, é nessa época que você precisa sentar com a família e falar: eu amo vocês, não quero ir embora tão cedo, mas precisamos falar sobre o testamento, precisamos falar sobre a herança, precisamos falar sobre o velório, o que que eu quero no meu velório, o que que eu não quero, como eu quero que vocês lidem depois com a partilha de bens, se tiver alguma coisa para partilhar. Mas esse é o momento de pensar na morte. Não tem o que fazer, né? Automaticamente ela está vindo aí na sua memória, mas pense o quanto isso é. Você precisa pensar de forma racional. O quanto eu quero tornar isso de forma mais leve para minha família. Então, eu vou falar sobre o testamento, eu vou fazer, né, fazer a partir dos bens ali, como eu quero deixar muito claro, velório, enfim. Tem tantas mulheres que adiantam tantas coisas que facilitam a vida assim, de uma forma absurda depois que elas partem. No sentido de, eu preciso comprar um terreno, então já vou comprar no nome do filho X, para eu não ter que me preocupar. Preciso comprar um carro, eu vou comprar um carro no nome do filho Y, para eu não ter que me preocupar depois. Então, tem essa possibilidade e tá tudo bem, tá? Outra coisa é entender que, como a morte está cada vez mais real por conta da tua idade e te vindo na memória aí o tempo todo, começa a pensar: puxa, o que que eu ainda não, quem eu ainda não perdoei? O que que eu estou carregando que eu não quero levar para o caixão? O que que eu ainda preciso liberar? O que que eu ainda preciso conversar? O que que eu ainda não fiz da minha vida, que eu sempre foi um sonho e que eu posso fazer, não preciso ficar aí esperando mais um dia. Comece a pensar no o que eu quero fazer nesses meus últimos anos de vida, mesmo que sejam mais 20, 30 anos de vida, mas como eu quero encerrar a minha vida, tá? E foque em deixar um legado. Quando eu falo sobre deixar um legado, o que que é um legado? É uma história que percorre a pessoa. Um legado é você partir e os netos não te conhecerem, mas os netos terem atitudes que os pais aprenderam com você, os bisnetos. Então, legado, ele vai muito além da sua existência na Terra. Ele acompanha gerações. Então, deixe um legado, uma história. Por isso que é importante você resolver tudo que te for pendência emocional, porque a última coisa que você vai desejar é que a família lembre de você, porque você não falou com fulano durante tantos anos, porque você, sabe, por questões banais. Então, esse é o tempo de tomar as atitudes mais nobres, de tirar todo o orgulho possível e deixar um legado aí
que vai trazer memórias para tua família, que com certeza vão te orgulhar, tá bom? Espero que essa seja uma fase gostosa, que seja uma fase leve na tua vida e que você aproveite os benefícios de ter alcançado a maturidade, de ter aposentadoria, de estar descansando, de estar numa fase onde você fez tudo o que você podia fazer e tá aí ainda vivendo com saúde, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.